E aí, tudo bem com você? Paz e bem. Eu estou aqui hoje para falar de uma coisa que está sendo uma praga no Brasil, que são as apostas online, o jogo, o vício no jogo, e o que a igreja, o que a nossa igreja fala sobre isso. Qual é a doutrina da igreja sobre jogo e jogo de aposta? Vamos lá. Olha, vamos primeiro definir um pouco os nossos termos. Nós estamos entendendo aqui essas plataformas digitais que nós temos no Brasil, com jogos esportivos ou entretenimento, em que as pessoas têm que depositar dinheiro, apostar dinheiro, com a promessa de um lucro fácil e rápido, né? No Brasil o problema tá grande, tá complicado, porque tem muita gente apostando em ganhar dinheiro fácil, tem muita gente apostando em receber dinheiro rápido, e aí a pessoa às vezes entra por curiosidade, porque vem um monte de influenciador por aí, existe um monte de propaganda online, tanto na televisão como nos celulares ou na internet, e a pessoa entra por uma curiosidade, entra para querer se divertir um pouco, e até ganha alguma coisa no início. E aí ela começa a ficar empolgada, aí o olho cresce, né, vamos dizer assim, ela fica empolgada, e aí ela começa a ver essas propagandas. Faça sua renda extra, ganhe dinheiro fácil, ganhe dinheiro rapidamente, sem sair de casa, esse tipo de coisa. A pessoa ganha uma vez ou outra, ela fica empolgada e ela começa a se viciar nisso. Ela começa a gastar cada vez mais dinheiro para fazer as mesmas coisas. Quem está mais viciado nisso? Jovem, adolescente, criança e até adulto. Está devendo tudo que tem. Tem até família se endividando, tem gente se suicidando, tem gente vendendo casa, vendendo carro, porque está viciado na aposta, está viciado na adrenalina do jogo. E esse é o problema, né? Agora, o que diz a Igreja Católica? A Igreja Católica diz alguma coisa sobre isso? Sim, diz. O Catecismo da Igreja Católica, número 2413, parágrafo 2413, 2413, eu vou colocar aqui na tela, diz assim: os jogos de azar tornaram-se moralmente inaceitáveis. Os jogos de azar tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e as necessidades dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Ou seja, moralmente inaceitável. É uma palavra bonita para dizer é pecado mortal. Pecado mortal de quem é dono da casa de aposta, do jogo, né, que ganha dinheiro com o vício das pessoas, e pecado mortal para as pessoas que fazem a propaganda sabendo esse tipo de coisa. Ou seja, quando o jogo rouba a dignidade, o sustento, a paz, a liberdade, até a saúde das pessoas, ele se transforma num vício, e ele não só se transforma num vício, como ele é pecado para quem proporciona esse tipo de vício. Estamos falando aqui de pecado grave, tá? Também o parágrafo 2412, 1412, reforça que toda perda injusta precisa de restituição. Ou seja, se você é dono de uma casa de aposta, se você é influenciador, você sabendo que você está ganhando com o vício das pessoas, com o prejuízo das pessoas, você precisa, para ser católico e para reparar a injustiça, você precisa devolver esse dinheiro. Tá? Estamos falando de vício de aposta, tá? Esse vício é uma escravidão moderna. A pessoa começa por curiosidade, ela se ilude com pequenos ganhozinhos e tal, e logo ela entra num ciclo de perda, ansiedade, mentira, desespero para cobrir as coisas, e isso destrói relacionamento, isso destrói autoconfiança, isso destrói saúde, isso destrói famílias. Então, o mais grave de tudo é que essas plataformas estão explorando a fraqueza humana e dilapidando o dinheiro de muitas pessoas que já ganham pouco. No Brasil, nós temos uma realidade de injustiça, porque as pessoas pagam pouco, o que era CLT, os direitos que se tinha na CLT, agora está tudo pejotizado, então nem os direitos que a CLT antigamente proporcionava nós não temos mais, e além de se ganhar pouco, se trabalhar demais, a saúde mental está meio complicada, está explodindo na cabeça de muita gente. Agora, para sair desse círculo, a pessoa cai num outro buraco. Ela sai desse buraco para cair em outro, que é apostar na esperança de ganhar rapidamente alguma coisa. Ou seja, essas casas de aposta, elas estão vendendo esperança, mas elas estão entregando ruína financeira, ruína de saúde, ruína de relacionamentos. Então, como diz São Paulo, né, tudo me é permitido, mas em tudo me convém. 1 Coríntios 6, 12. Ou seja,
O jogo, se é um jogo para distração, sem aposta, sem gastar dinheiro, sem envolver dinheiro, você pode jogar. Isso não é moralmente pecado. Você pode jogar. Eu estou jogando dominó, carta, xadrez com algum companheiro para melhorar a amizade, para passar o tempo. Isso não é pecado. Né? O que é pecado é o jogo de aposta, porque alguém sempre vai sair prejudicado. A banca ganha sempre, né? E a pessoa perde sempre. Nós que somos catequistas, nós precisamos falar disso. Precisamos de falar isso para as crianças, precisamos de falar disso para os jovens, para os adultos e até para as famílias que nós trabalhamos. E a finalidade da nossa catequese é justamente isso. É justamente levar as pessoas a se aproximar do Senhor, né? Agora, a gente precisa entender, de falar, que jogar não é inofensivo. Jogar, muitas vezes, é destrutivo. E é até pecado para as pessoas que arrebanham outras pessoas. Uma pessoa que é influencer ou que é dono de casa de aposta não tem o direito de comungar, não tem o direito de ir numa missa católica e comungar, porque ela está em pecado grave. E como que faz, então? É preciso que a pessoa se arrependa, é preciso que a pessoa se confesse e é preciso que a pessoa mude de vida, devolvendo o dinheiro que recebeu da ruína financeira das pessoas. Então veja, você tem que fazer tudo isso para poder voltar à comunhão na igreja. Por quê? Porque quem causa escândalo a um desses pequeninos, diz Jesus, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Mateus 18,6. Ou seja, se você está ganhando dinheiro às custas da ruína dos outros, você está cometendo pecado grave, você não pode se aproximar da Eucaristia, você tem que se confessar, mudar de vida e restituir esse dinheiro. A igreja nos chama a liberdade dos filhos de Deus. Não ao controle, não à escravização. E não é isso que a igreja quer. Né? A igreja quer restaurar as famílias. Você tem que apostar que nós vamos ficar melhores, nós vamos nos sustentar com o trabalho digno, com a justiça distributiva. O Brasil é um país em que a justiça não se faz, né? E com a partilha. Então, trabalho, justiça e partilha são como a gente vai melhorar essa nossa sociedade, não com o jogo. A nossa missão na catequese é libertar, restaurar, curar e avisar as pessoas para que elas não caiam no pecado, nesse tipo de pecado, nem individual e nem coletivo, nem individual nem estrutural, porque isso é um pecado estrutural. As pessoas estão estruturando o pecado para que outras pessoas caiam, para que outras pessoas se endividem, para que outras pessoas acabem se arruinando. Nós não temos esse direito. Se você tem fé, não jogue, não aposte, invista no seu trabalho, invista na sua autocapacidade, tenha confiança em Deus e continue sua vida. E tire outras pessoas do vício, se você puder, ok? Se você gostou dessa mensagem de hoje, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, por favor, porque o algoritmo do YouTube vai distribuindo para outras pessoas, então ele promove esse vídeo e você vai fazer o bem a outras pessoas, que pode ser que você nem conheça, mas se esse vídeo chegar em outra pessoa e ela se convencer a largar o vício, ou pelo menos começar a fazer um esforço de largar o vício, isso já vai ser um serviço de salvação que você está promovendo. Então, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, né? Me ajude a espalhar esse vídeo, se inscreva no canal se você puder. Um abraço, muito obrigado.